Brasília, 30 de abril de 2019, por volta de 10h30 da manhã. Aqui é uma luta de quase 25 anos, praticamente, onde eu já fui sequestrado numa embaixada brasileira num país chamado Colômbia. A embaixada brasileira, rua 93, número 1420. Telefone à época 236-0057. Embajada de Brasil, calle 93, 1420, piso 8. Então, eu tenho uma conduta, graças a Deus, não bandida, que eu nunca fui bandido, nunca precisou. Então, as três esferas, mas as instâncias de polícia e bandidos unidos, quando eu saí do país, pela força das três esferas, uma comissária de imigração não me deixou passar na cidade de Turbo, Colômbia, para a América Central. Legalmente, ela queria que eu passasse ilegalmente, ela queria que eu fosse ilegal para uma cidade que ela estava me apresentando, mas não que eu fosse com a minha documentação. Contudo, eu tive que voltar, perdi tempo, acabei ultrapassando o tempo, o limite dentro do país, e quando eu saí, na fronteira com a Venezuela, eu fui acusado de ter 2 passaportes. Eu entrei com um, estava saindo com 2, aí tive que voltar, então eles me sequestraram dentro da Embaixada Brasileira em Bogotá. Aqui em Brasília, eu vim com RG 2962-26572, SSPRS. Então entrei na delegacia 21ª no Areal, porque eu soube que eles iam me sumir com a minha pessoa quando eu estivesse dentro do albergue. Então o que eu fiz? Eu peguei 50 gramas de maconha em algum lugar na cidade, esperei que eles fizessem a diligência e me anexei a eles. Eu passei a 1000 no meio deles para que eu fosse preso e para que, se de repente eu desaparecesse, eles dariam realmente causa para onde eu teria ido. Aí eu fiquei com a Xerox apenas. Aí fui obrigado a tirar um outro RG achando que sairia a mesma numeração. Aqui no Distrito Federal já saiu uma outra numeração, outro RG, entende? Então consta no meu nome 2 RGs, mas o mesmo CPF, aí menos mal. Quem me ajudou na Embaixada Brasileira foi uma mulher chamada Juliana, porque pela outra mulher que me atendeu, que eu não me lembro o nome agora, eu já estava sequestrado. Então, dentro do Amazonas, eu fui tomado por uma instância de polícia militar dentro do barco chamado Comandante Moreira 7. Eles me bateram durante o dia e durante a noite, ao chegar ao cais, mais da metade da cidade estava ao cais, e esperando que um bandido chegasse. Então eu joguei minhas coisas no chão e eles viram que eu não era bandido. Ainda assim eles me esconderam dentro da selva, não me levaram para a delegacia a princípio, me esconderam dentro da selva. Então um carro nos seguiu e parou muito à distância e apagou as luzes, e eles ficaram dentro da viatura sem saber o que fazer e resmungavam um ao outro: o que a gente faz, quem é aquela pessoa, quem é aquele carro. Aí então, depois de horas escondido dentro da selva, eles resolveram me levar para a cidade de Humaitá, delegacia. Aí fui apresentado, passei a noite lá para que no outro dia fui liberado com um termo, uma circunstância de foi só uma observação e tal, nada mais, mas na verdade eu já tinha sido sequestrado. Vou pegar outros documentos ali para apresentar. Um minutinho. Desculpa, eu não sou muito chegado à tecnologia, que é a primeira vez. Só comprei essa tecnologia realmente por chegar desse momento, porque a situação é bastante complicada. Vários brasileiros desaparecem nessa situação e não aparecem mais. E muitos têm seu óbito com outras pessoas, outrem andando com seus documentos como se essa pessoa estivesse viva. Em 2006, eu tive no protocolo da presidência aqui ao lado, dia 18 de agosto de 2006, onde eu trouxe várias evidências, várias, para o senhor Gerson Vargas de Oliveira. Essa documentação que eu trouxe em mãos da presidência, no protocolo da presidência, na era do Lula, foi parar na mão de várias equipes que tentaram me tomar em N lugares pelo país. Eles sempre citavam o conteúdo dessas cartas, desses documentos, alegando realmente para mim que
o que eu fizera não adiantou em nada, que estava em mãos no caso. Então, eu não tenho como lutar contra as forças que retêm o meu sigilo e acabam inserindo os crimes no meu nome, e assim eu não tenho condições alguma realmente de batalhar. Eu fiquei ilhado depois de ter ido para fora do país, tentado sair do país, e na verdade fui para, realmente passei por vários países da nossa América, e tentando chegar na América Central, eu fui barrado por essa comissária de imigração chamada Joana. Na Justiça de São Paulo tem aqui uma certidão, na verdade são duas, que uma diz que constam nomes iguais, sem CPF e CNPJ não cadastrado. Nessa outra já diz o seguinte, que contra o meu Paulo Sérgio Ferreira consta vários artigos, que eu não entendo muito bem dessa situação, mas constam várias situações as quais eles têm em sigilo, e só onde os interessa, eles emerge isso nas autoridades locais de onde eu esteja, para tentar me tomar como se eu fosse um bandido. Na verdade, o Estado brasileiro está tentando me sequestrar há quase 25 anos. Muito tempo. Jus a troca da minha documentação e clonagem do meu passaporte, como aconteceu no país da Colômbia. Aqui, quando eu queimei a bandeira nacional, na verdade, não foi um ato de vandalismo, e sim de sobrevivência. Por isso eu estou aqui hoje. E veja que na Superintendência de Polícia Federal, na Asa Sul, mesmo de posse do meu CPF em mãos, o escrivão, ele discriminou o dígito do meu CPF, em vez de ser 09, ele colocou 91, entende? Está aqui, 196, 524, 928, dígito 91. Quando na verdade o dígito é 09, como vocês puderam ver. Como discriminado no RG que me foi tomado na 21ª delegacia. Eu entrei com o RG e saí sem ele. Eles alegaram que eu não tinha, mas como que eles alegaram que eu não tinha, se tem um boletim de ocorrência com essas 50 gramas que eu armei isso para vincular-me a eles, como que está o número no processo? Então, somente com essa xerox, eu até classifiquei para segurar até hoje. Tirando a segunda via, eles me deram uma outra documentação, um outro documento, outra numeração. Impressionante, né? Quando eu me repatriei, eu estive no estado de Roraima. Então, eu tirei uma certidão negativa federal, onde constava o nome familiar, tudo certinho, minha data de nascimento, tudo, mas essa certidão foi substituída dentro da empresa onde eu trabalhava, numa empresa chamada, no CPF, um homem chamado Veronildo da Silva Holanda, e eles colocaram uma certidão que consta que outra pessoa, ou seja, não tem o nome familiar meu, só tem o meu nome, a minha idade não confere, então eu estou tendo muita dificuldade.